Eles só podem fazer isso se forem capazes de ler as tendências. Líderes são leitores de recursos. Uma grande diferença entre os líderes e os outros é a forma como eles veem os recursos. Um bom trabalhador se depara com um desafio e se pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? Um grande realizador pergunta: como eu posso resolver este problema? Uma pessoa de desempenho máximo especula: o que preciso fazer para atingir o nível seguinte e superar isso? Os líderes pensam de outro modo. Pensam em termos de recursos e de como maximizá-los. Eles identificam um desafio, um problema ou uma oportunidade e pensam: quem é a melhor pessoa para cuidar disso? Quais recursos já temos? Matérias-primas, tecnologias, informação e assim por diante. E quais nos ajudarão nessa empreitada? Qual o custo financeiro disso? Como posso estimular minha equipe para alcançar esse objetivo? Os líderes veem tudo com um viés de liderança. Concentram-se em mobilizar pessoas e recursos para atingir suas metas, e não em se valer de seus próprios recursos individuais. Líderes que querem ter sucesso maximizam todo o patrimônio e os recursos que têm em benefício de sua organização. Por isso, eles estão sempre conscientes daquilo que têm à sua disposição. Líderes são leitores de pessoas. O presidente Lyndon Johnson disse certa vez que você não pertence à política se, quando entrar numa sala, não for capaz de dizer quem está a seu favor e quem está contra você. A afirmação também se aplica a qualquer outro tipo de líder. Líderes intuitivos podem sentir o que acontece com as pessoas e conhecer suas esperanças, medos e preocupações. Eles são capazes de sentir o que está acontecendo em uma sala, se há curiosidade, dúvida, relutância, ansiedade ou alívio. Como ele tem habilidade para fazer isso, é capaz de liderar eficazmente. Ler pessoas é talvez a habilidade intuitiva mais importante que os líderes podem ter. Afinal, se o que você faz não envolve pessoas, então não é liderança. E se você não convence as pessoas a segui-lo, então, na verdade, não lidera. Líderes são leitores de si mesmos. Finalmente, bons líderes desenvolvem a capacidade de ler a si mesmos. O poeta James Russell Lowell observou que ninguém pode produzir coisas grandiosas se não for absolutamente sincero ao lidar consigo mesmo. Líderes precisam conhecer não apenas a sua força, seus pontos fracos, suas habilidades e suas fraquezas, mas também sua disposição no momento. Porque os líderes podem deter a evolução com tanta facilidade quanto podem ajudar a produzi-la. Na verdade, é mais fácil prejudicar uma organização que criar uma. Já vimos excelentes organizações que levaram gerações para se estruturar, desmoronar em questão de anos. Quando os líderes são centrados em si mesmos, pessimistas ou rígidos, costumam prejudicar suas organizações, porque acabam caindo na armadilha de achar que não podem ou não devem mudar. E quando isso acontece, a organização enfrenta dificuldades para melhorar. Então, seu declínio é inevitável. Se você diz a si mesmo: gostaria de ser capaz de ler essa dinâmica na minha organização, mas eu não consigo ver as coisas intuitivamente, não se desespere. A boa notícia é que você pode melhorar sua intuição de liderança, mesmo que não seja um líder nato. Já falei que a intuição de liderança é a intuição bem informada. Quando menos talento natural para a liderança você tiver, mais você precisa se esforçar para desenvolver habilidades e ganhar experiência. Esses dois aspectos podem ajudá-lo a desenvolver padrões de raciocínio. E padrões de raciocínio podem ser aprendidos. Descobri que todas as pessoas se encaixam em 3 grandes níveis de intuição. Existem aqueles que compreendem a liderança naturalmente. Algumas pessoas nascem com excepcionais dons de liderança. Elas entendem as pessoas instintivamente e sabem como movê-las do ponto A ao ponto B. Na infância, já agem como líderes. Observe-as no parque e poderá ver outras crianças as seguindo. As pessoas com intuição de liderança natural podem crescer a partir disso e se tornar líderes mundiais de grande calibre. Existem aqueles que podem ser ensinados a compreender a liderança. A maioria das pessoas está nessa categoria. Tem habilidades pessoais adequadas e, se forem ensinadas, podem desenvolver intuição. A liderança pode ser aprendida. No entanto, pessoas que não tentam melhorar sua liderança e nunca se esforçam para desenvolver sua intuição estão condenadas a ser vulneráveis em sua liderança pelo resto da vida. Por fim, existem aqueles que nunca compreenderão a liderança.
Acredito que praticamente todos são capazes de desenvolver habilidades de liderança e intuição. Mas, ocasionalmente, deparo-me com alguém que parece não ter em sua estrutura óssea o osso da liderança e que não está interessado em desenvolver as habilidades necessárias para liderar. Esse não é o seu caso, porque essas pessoas nunca procurariam saber mais sobre liderança. Desenvolva sua intuição mudando seu modo de pensar. Há vários anos, ao ser convidado a visitar a Universidade do Sul da Califórnia, fiz uma descoberta sobre o futebol americano universitário e sobre como os zagueiros são treinados a fim de estruturar o pensamento com relação à sua posição. Na época, o técnico era Larry Smith. Ele me convidou para falar para o time de futebol que dirigia, os Trojans, antes de um jogo importante, e também permitiu que eu visitasse a sala de planejamento de ataque do time. Em quadros negros, que cobriam todas as paredes, os técnicos mapeavam todas as situações em que seu time poderia estar: jogadas, distâncias percorridas e ponto de campo. E para cada situação, os técnicos planejavam uma jogada específica para vencer, com base em seus anos de experiência e do seu conhecimento intuitivo do jogo. Quando estava lá, percebi uma cama de lona junto a uma das paredes. Ao perguntar para o que servia, o coordenador e eu travamos o seguinte diálogo. Sempre passo a noite de sexta-feira aqui para ter certeza de que também sei todas as jogadas. Tá, mas você tem todas elas escritas naquela folha que amanhã levará com você para a lateral do campo. Por que simplesmente não as utiliza? Não posso confiar naquilo. Não há tempo. No momento em que o joelho do jogador que leva a bola toca na grama, eu tenho que saber qual jogada escolher em seguida, de acordo com a situação. Não tenho tempo para folhear a fim de decidir o que fazer. O trabalho dele era colocar a intuição da equipe de técnicos em ação em um instante. Mas os técnicos não param por aí. Os 3 zagueiros da universidade têm de decorar todas aquelas jogadas. Na noite anterior ao jogo, vi os técnicos interrogarem aqueles jovens, apresentando a eles uma situação depois da outra. O trabalho dos zagueiros era dizer qual jogada era certa em cada uma das situações. Os técnicos queriam que eles estivessem tão bem informados e tão preparados que a intuição assumisse o controle durante o jogo. Isso os ajudaria a liderar eficazmente a equipe. Sempre que enfrentam um problema, os líderes automaticamente o avaliam e começam a resolvê-lo, usando a lei da intuição. Eles avaliam tudo com um viés de liderança. A intuição de liderança entrou em ação recentemente na Apple Computer. Todo mundo conhece a história de sucesso da Apple. A empresa foi criada em uma garagem em 1976 por Steve Jobs e Steve Wozniak. Apenas 4 anos depois, a empresa lançou ações a $22 por cota e vendeu mais de 4 milhões dessas cotas. Mais de 40 funcionários e investidores ficaram milionários da noite para o dia. Mas a história da Apple não é apenas de sucesso. Desde aqueles primeiros anos, houve muitas variações em relação ao sucesso da Apple, ao valor de suas ações e à capacidade de conquistar clientes. Jobs deixou a Apple em 1985, expulso em uma batalha com o presidente da companhia, John Sculley, ex-presidente da Pepsi, que Jobs recrutara em 1983. Sculley foi substituído por Michael Spindler em 1993 e Gilbert Amelio em 1996. Nenhum deles foi capaz de restaurar o sucesso anterior da Apple. Em seus dias de glória, a Apple vendia 14,6% de todos os computadores pessoais nos Estados Unidos. Em 1997, as vendas caíram para 3,5%. Foi quando a Apple, em busca de ajuda, voltou-se novamente para a liderança de seu fundador, Steve Jobs. A empresa decadente achava que ele poderia salvá-la. Jobs revisou a situação intuitivamente e começou a agir de imediato. Ele sabia que era impossível melhorar sem uma mudança de liderança, e então, de início, demitiu toda a diretoria anterior, com exceção de 2 membros, e empossou novos integrantes. Fez mudanças na liderança executiva, dispensou a agência de publicidade da empresa e promoveu uma concorrência entre 3 outras empresas. Jobs também reorientou a empresa. Queria retornar ao básico, algo que a Apple sempre fizera muito bem: valer-se da sua individualidade para criar produtos que faziam diferença. Na época, ele afirmou: Nós revisamos o lançamento de novos produtos e cortamos mais de 70% dos projetos, mantendo os 30% que eram preciosos. Depois, acrescentamos outros novos, um novo paradigma em computadores. Nenhuma daquelas ações foi particularmente surpreendente, mas Jobs
também fez algo que realmente demonstrou a lei da intuição em ação. Ele leu a situação da Apple e tomou uma decisão de liderança que ia completamente contra a corrente do raciocínio anterior da empresa. Um salto inacreditável de liderança intuitiva. Ele fez uma aliança estratégica com um homem que os funcionários da Apple consideravam seu arqui-inimigo, Bill Gates. Jobs explicou. Liguei para o Bill e disse que a Microsoft e a Apple deveriam trabalhar mais juntas, mas que tínhamos aquele problema a resolver, aquela disputa da propriedade intelectual. Expliquei a ele que deveríamos resolver aquela pendência. Eles negociaram rapidamente um acordo que encerrou o processo da Apple contra a Microsoft. Gates prometeu indenizar a Apple e investir 150 milhões de dólares em ações sem direito a voto. Isso abriu caminho para parcerias futuras e injetou na empresa o capital que era muito necessário. Foi algo que apenas um líder intuitivo teria feito. O valor das ações da Apple aumentou imediatamente em 33%. E com o tempo, a Apple recuperou parte do prestígio que perdera ao longo dos anos. Em 2001, Jobs fez outra jogada de liderança baseada em sua intuição. Enquanto os outros fabricantes de computadores investiam em PDAs, assistente pessoal digital, ele estava interessado em música. Quando Tony Fadell, fornecedor independente e especialista em hardware, procurou a Apple com a ideia de um tocador de MP3 e uma empresa de venda de música, a companhia abraçou a ideia, embora várias outras empresas a tivessem rejeitado. Fadell foi contratado e eles começaram a trabalhar no que seria conhecido como o iPod. O envolvimento de Jobs com o iPod é um sinal de sua intuição de liderança. Ben Knaus, que participou de todo o processo, observou que desde o início o projeto mereceu 100% do tempo de Steve Jobs. E por que Jobs fez isso? Porque sua intuição como líder fez com que ele compreendesse o impacto que o aparelho poderia ter. Era coerente com sua visão de criar um estilo de vida digital. E ele estava certo. As vendas foram fenomenais e superaram as vendas de computadores da empresa. A Apple lucrava, enquanto todas as outras empresas de tecnologia sofriam reveses. Na primavera de 2002, já entregara mais de 10 milhões de unidades. Ao final de 2005, a Apple detinha 75% do mercado mundial de tocadores de música digital. A história de Jobs nos traz à mente que liderança, na verdade, é mais arte que ciência. Os princípios da liderança são constantes, mas a aplicação muda a cada líder e a cada situação. Por isso, a intuição é necessária. Sem ela, os líderes ficam vulneráveis, e essa é uma das piores coisas que podem acontecer a um líder. Se você quer liderar por muito tempo, liderar bem e estar à frente dos outros, precisa obedecer à lei da intuição. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da intuição à sua vida? Como você é no que diz respeito a confiar em sua intuição? Você é uma pessoa de fatos ou de sensações? Para ser melhor na lei da intuição, você precisa primeiramente estar disposto a confiar em sua intuição. Comece a trabalhar nas áreas em que você é mais forte. Primeiramente, determine qual é o seu talento natural mais forte. Depois, use esse talento, prestando atenção em seus sentimentos, instintos e intuição. Quando você sabe que algo é certo antes de ter provas? Quando você pode dizer que está ligado? Seus instintos nesse campo já o traíram? Se isso aconteceu, quando e por quê? Descubra sua aptidão para a intuição nos pontos em que é forte, antes de tentar aplicar isso à liderança. Uma das capacidades mais importantes na liderança é ler as pessoas. Como você se classifica nessa área? Você consegue dizer o que os outros sentem? Você consegue sentir quando as pessoas estão aborrecidas, alegres, confusas, com raiva? Você antecipa o que os outros pensam? Se essa não é uma área em que você é forte, então busque melhorá-la. Leia livros sobre relacionamentos. Envolva mais pessoas em conversas. Torne-se um observador de pessoas. Eduque-se para pensar em termos de mobilização de pessoas e utilização de recursos. Pense sobre projetos e metas do momento. Depois imagine como atingi-las. Mas você não deve fazer nenhum trabalho exceto recrutar, fortalecer e motivar os outros. Experimente escrever num cartão e mantê-lo no bolso ou na agenda os seguintes tópicos.
Qual é a melhor pessoa para cuidar disso? Quais recursos temos e quais nos ajudarão? Quais são os custos desse projeto? Como posso estimular minha equipe para ter sucesso?